palavra, a tua vontade neste lugar. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dele e da família dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. A presença de Deus, ela é notória no nosso meio. Nós temos vivido um tempo precioso na nossa igreja. Palavras poderosas da parte do Senhor têm saído desse altar. Domingo passado, eu confesso que até ontem eu ainda estava remoendo ainda os ossos de José, né, irmãos? Quarta-feira também tivemos um tempo precioso, né, irmãos? Uma ministração poderosa da palavra do Senhor. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 5. Aí, se a mídia puder, por gentileza, projetar a versão NVI, eu agradeço. Essa passagem já foi pregado numa das quartas-feiras. Aqui eu faço até um anúncio, né, irmãos? Nós temos vivido um tempo muito precioso aqui nas quartas de guerra, né? Quarta-feira passada foram quantos, Juninho? Foram 480 pessoas, né? 496 pessoas e nem um amém, Juninho. 496 pessoas. Eu creio que essa próxima quarta nós vamos chegar a 550, em nome de Jesus, amém? E temos vivido um tempo precioso a respeito dos milagres de Jesus. E o Juninho, se não me falha a memória, eu acho que foi antes da pausa do final do ano, ele ministrou sobre esse texto, né? Ele falou até dos amigos casca de bala. Quem estava aqui, né, vai lembrar dessa pregação do Juninho. Foi top demais. E quando o pastor nos incumbiu essa missão, o Espírito Santo de Deus queimou muito no meu coração sobre esse texto, que é muito conhecido, mas eu queria pedir que você ficasse atento e não se desligasse, porque nós vamos construir algo muito precioso juntos aqui nessa noite, amém? Marcos capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem a porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus, trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, fala comigo, multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Você conhece essa palavra? É uma palavra que ela já foi ministrada algumas vezes nesse altar, mas Deus colocou algo no meu coração. Eu gostaria de falar e você repetisse comigo. Fala comigo assim: Deus não se move por necessidades. Muitas das vezes nós temos vivido um evangelho do século 21 muito perigoso, só do me dá, eu preciso, eu quero isso, eu quero aquilo. E nessa noite nós vamos entender um pouco que o reino de Deus, ele não se manifesta dessa forma, né? Jesus, ele entra em Cafarnaum e ele começa a pregar em uma casa, e a palavra do Senhor diz que uma multidão, e você repetiu juntamente comigo, que a multidão, aonde Jesus estava, sempre vinham multidões. Por quê? Havia milagres, havia cura, havia grandes manifestações espirituais. E o texto diz que a multidão, ela era tão grande que não havia espaço para que ninguém mais entrasse. A porta estava lotada. Eu acredito que com certeza aquela casa, Fran, tinha janela também. Pela janela já estava tudo embarrotado de gente. Só que a notícia de que Jesus estava naquele lugar correu por toda Cafarnaum. E a palavra do Senhor diz que 4 homens, fala comigo, 4 homens, eles se prontificam, pegam um paralítico
em direção a essa casa. Só que quando eles chegam nessa casa, eles se deparam com uma adversidade chamada multidão. Aí eu quero que você olhe pelo menos para uma pessoa, segura na mão dela, olha dentro dos olhos dela e fala assim: meu irmão, não seja a multidão. Sabe por quê, irmãos? A multidão, muitas das vezes, ela impede o agir de Deus. A palavra do Senhor diz que a multidão era tanta que aqueles homens, eles não tinham por onde entrar. E contextualizando para você ver como que a multidão, muitas das vezes, atrapalha. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21 em diante, você conhece essa palavra. A palavra do Senhor diz que Jesus chega em determinado lugar, vai ao encontro dele Jairo, o principal da sinagoga, personagem principal da história, Jairo. Minha filha está doente, está todo mundo caminhando, multidão, que Jesus, aonde ele estava, tinha multidão. Jesus está indo em direção à casa de Jairo, e a palavra do Senhor diz que uma mulher, que ela padecia de um fluxo de sangue por muitos anos, ela ouve dizer que Jesus estava passando. O que que ela faz? Ela vai em direção. Só que o texto diz que ela vai por detrás da multidão. Quem é que já andou no meio de uma multidão? Levanta a mão. Todo mundo. Quando você está indo e a multidão está vindo, top, é fácil. Mas, Juninho, quando você vem por trás, meu irmão, de uma multidão, o negócio complica. Por quê? Aquela mulher, ela estava há mais de 12 anos sangrando, ela estava fraca, ela estava pálida, ela não tinha força. E o texto diz que ela se levanta e ela coloca no seu coração o desejo de ir até Jesus. Mais uma vez eu vejo o quê? O limitador chamado multidão. Porque pela lei de Moisés, aquela mulher com seu fluxo de sangue, se ela estivesse e fosse pega no meio do povo, ela corria risco de morte, porque ela era impura, ela estava contaminando todo aquele ambiente. Mas a palavra do Senhor diz que ela não olha a adversidade, ela tão somente vai em direção a Jesus. E o resultado dessa história você conhece. A palavra do Senhor diz que ela vai, ela consegue tocar com muita dificuldade, ela resvala a ponta do seu dedo nas orlas das vestes de Jesus e automaticamente ela é curada. Então, aquela mulher rompeu o limitador multidão. Outro exemplo de que a multidão, muitas das vezes, ela nos atrapalha. A palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 10, 46 em diante, que o cego de Jericó, ele ouve dizer que Jesus estava passando, e com ele estava o quê? Uma grande, vocês estão aí. A palavra do Senhor diz que aquele homem, ele era cego, mas ele não era mudo. Aí eu costumo dizer, pastor Gustavo, nesse texto, o cego viu o que ninguém viu, porque ele começa a gritar desenfreadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, meu irmão, pensa comigo, uma multidão. Quem já andou no meio de uma multidão, meu irmão, ninguém é de ninguém, você não consegue distinguir voz, é um farbalhar de pessoas. Mas em meio a tantas vozes que diz, eu quero a cura, Jesus vai lá em casa, Jesus, a minha esposa está doente, Jesus, cura o meu filho, ele ouve lá de longe assim: filho de Davi. Automaticamente ele para e ele diz: opa, alguém entendeu quem eu sou. Mas o texto diz que a multidão mandava que aquele homem se calasse. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, a multidão, ela vai por muitas das vezes querer impedir de você chegar no propósito. Então, em o nome de Jesus, mais uma vez fala comigo assim: eu não quero ser a multidão. Meu irmão, a multidão é aquele que está atrás de Jesus só por causa do milagre. Eu quero. Jesus, eu preciso. Então nós vemos agora esses 4 homens. Eles pegam o paralítico, eles vão em direção àquela casa. Aí o texto diz que eles chegam. Eu vou pedir para o meu amigo Brandão, você vai me ajudar a pregar hoje, Brandão? Pastor, fica em paz, tá? Não vou fazer heresia, não. Estende essa rede aí para mim, irmão. Eu vou ser bonzinho, deixa eu ver um bem magrinho. O
Fran não, porque eu vou arrancar a clavícula dele do lugar de novo. Deixa eu ver aqui. O Heitorzinho tá aí? Heitor tá aí? Vai ser o Heitor que vai me ajudar a pregar. Vem cá, Heitor. Aleluia. Aleluia. Lindo. Alguém dá uma salva de palmas pela vida desse menino, gente. Aleluia. Deita aí, meu filho. Não recebe essa palavra não, tá, irmão? Aqui ele vai estar encenando o paralítico. Ele vai estar encenando o paralítico. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que você me diga dentro da Bíblia, os teólogos de plantão, aonde que você acha o nome desses 4 homens? A Bíblia cita, sim ou não? A Bíblia cita o nome desses homens? Mas eu quero aqui nessa noite dar um nome para esses homens. E eu vou aproveitar que a Dani está aí hoje ela está a paisana, ela vai me ajudar a pregar. Vem cá, Dani. Aleluia. A Bíblia diz 4 homens, mas você entendeu o mistério, amém? Pega o Heitor e traz aqui para cima para mim. Com a rede, com a maca. Não vai. Nem tenta, filha, que vai dar ruim na tua coluna. O que acontece? O texto diz que foi um. Continua aí, filha, não volta não. Fica aí. Calma. A Bíblia diz que foi uma pessoa. Foram quantas? Porque eu preciso entender algo, irmãos. Eu não preciso passar por tudo sozinho e resolver tudo sozinho. A palavra do Senhor diz que foram 4. Por que eu pedi para vir a primeira pessoa? Ela até tentou, mas não deu certo. E também ela pode até conseguir. Deixa eu ver mais uma pessoa aqui para me ajudar a pregar. Charlie, vem cá, Charlie. Aleluia. Vocês dois. Não, pastor, pelo amor de Deus. Charlie e Dani. Vocês conseguem trazer o Heitor aqui para cima? Gente, pelo amor de Deus, não derruba o menino, não. A mãe dele está ali com o olho desse tamanho. Meu filho, calma, pode voltar. Meu filho, fica retinho, direitinho. Nunca deitou em rede, não, meu filho. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso, bonitinho. Depois o tio dá doce, tá? O que acontece? Eles até conseguiriam, mas a Bíblia diz que são 4. Eu vou precisar de mais gente. Deixa eu ver. Ramon, vem cá, filho. Aleluia. Então, os 3 já ficaria mais fácil. Tenta organizar entre vocês aí para levantar e para carregar ele, vai. Eita, Jesus, ó, já começou a ficar mais fácil. Só que por que eram 4? Eu vou te explicar. Eu chamei primeiro a Dani. O nome da Dani vai simbolizar a fé. Eu falei para você que eu vou dar nome para esses 4 homens hoje, e você vai ter o entendimento. Nunca mais você vai olhar para esse texto da mesma forma. A 4ª pessoa vai ser o Sandro. Vem cá, Sandro. Tá com a coluna boa, Sandro? Se tiver com a coluna ruim, me fala que eu vou confiar nas fotos que eu vejo você postando da academia. O que acontece? Agora estão os 4. Qual seria a melhor forma de vocês carregarem ele? Se organiza aí, vai. 2 em cada ponta. Pareceu até palha agora. Mas eu fui bonzinho, tá? Que eu ia pedir. Minha rede. Aleluia. O que acontece? Fique em paz, tá tudo, isso aí tá tudo no script. O que acontece? Vocês não sai daí não, fica aí. O que acontece? Você viu a facilidade que eles levantaram? Só que o que acontece? A Dani é a fé. Só que a fé, Juninho,
sem coragem não adianta. A Dani é a fé. Quem foi o segundo? Eu já esqueci. Eu acho que eu estou com TDAH também, pastor. Misericórdia. Foi o Charlie. Dani é a fé. O Charlie, a coragem. Só que não adianta o camarada ser corajoso. Já viu aquele grupo de amigos? Quem aqui na adolescência? Eu, pelo menos, quando estudava, na época da escola, andava com um grupo. Sempre tinha o corajoso, o medroso, o que fingia que tinha atitude. O Fran tá rindo porque ele lembrou dos amigos. E com certeza você era aquele, eu vou, me segura, e não ia nada. Sempre tem isso. Aí o que acontece? Tem a fé, tem a coragem. Só que é necessário ter fé, coragem e atitude. Então, nós temos aqui, a Dani é a fé. Fala comigo, fé, coragem e atitude. Só que sobrou um. E esse eu vou colocar o nome dele de determinação. Porque, irmãos, não adianta eu ter fé, eu ter coragem e ter atitude e não ter determinação. Eu não ser persistente. Tem muita gente que confunde persistência com insistência. Parece que é igual, mas não é. O que é insistir? Insistir, um passarinho vai tentar sair pelaquela janela. Ele bate e cai no chão. Ele levanta, bate e cai no chão. Isso é insistência. A persistência é o quê? Ele levanta, bate na janela, ele vê que não dá certo, ele vai sair, mas ele vai procurar outro meio. Então esses homens, eles tiveram uma determinação e eles foram persistentes. Amém ou não amém? Vocês estão aí? Então agora, vocês vão suar um pouquinho, tá? Amanhã o treino tá pago, não precisa ir para academia. No layout que vocês se arrumaram, levanta o menino. Em nome de Jesus, entrega ele inteiro para a mãe. O que acontece? Eles vieram, a Bíblia não diz o tempo que eles andaram, Juninho, mas diz que eles tentaram entrar pelos meios naturais. Eu vou quebrar o galho de vocês. Finge que ali perto do pastor é a porta, leva ele até a porta. Eles estão querendo um milagre. Chegou, deu de cara com quem? Deu de cara com quem? Vocês estão aí? Deu de cara com quem? Aí, o que acontece? Se fosse eu e se você, ia bater no ombro do menino e falei, cara, tu não vai voltar a andar hoje não, vamos embora para casa. Só que o que eles fazem? A Bíblia não diz, estou eu conjecturando. Toda casa tem janela. Vamos supor que lá na Mila é a janela. Vai, lá do outro lado. Aleluia. Aí chega aqui, gente, a Mila aqui, gente. Aleluia. Chegou na janela. Não tinha entrada, porque eles deram de frente com quem? Com a multidão. Aí o que eles fizeram? Foram embora para casa, assistir Netflix, rolar vídeo no Instagram. Ei, deixa eu te falar, por que é importante ter fé, coragem, atitude e determinação? Talvez a fé, ela diminuiu na hora que tentou por 2 vezes e não conseguiu. A coragem foi embora. Só que aí a determinação, ela faz isso daqui, ó. Ela olha para cima, sabe? Aí quando ela olha para cima, ela vê que a casa tinha o quê? Tinha telhado. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Para de olhar os meios naturais, meu querido. Para com esse negócio de ficar olhando para o chão. Muitas pessoas não estão alcançando a vitória porque estão olhando apenas a situação. Para de olhar para baixo, olha para cima, porque de lá que vem o teu socorro. É uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Abra um espaço, calma aí, deixa o menino, estica ele um pouquinho, senão a coluna dele vai embora. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. O que acontece? Vou dar um pequeno testemunho que se enquadra com isso daqui. Há 3 anos atrás, quando transicionamos para essa igreja, numa das escolas de líder, o Brandão vai lembrar disso. O Brandão tirou esse relógio aqui, ó, do braço dele, colocou no meu e falou, mano, eu estou profetizando a sua vida um novo tempo. Nunca mais tirei, porque eu tomei posse daquilo. E uma simples atitude
Mexeu tanto comigo, irmãos, que mudou a minha mentalidade. Porque muitas das vezes, irmãos, nós ficamos olhando apenas para a situação. Aqueles homens, se fosse a igreja do século 21, a multidão tentou pela porta, tentou pela janela, não vai dar, vamos embora, vamos tentar outro dia, vamos voltar no culto da quarta profética. Só que tem uma coisa, meu irmão, quando se tem fé, quando se tem coragem, quando se tem atitude e quando se tem determinação, não é qualquer circunstância que te tira o foco. Aí a palavra do Senhor diz que eles vão para onde? Para o único lugar possível. Na verdade, o lugar que era impossível. Aí eu quero dizer para você, até quando você vai ficar olhando para o chão? Até quando você vai ficar olhando para a multidão que te limita e está dizendo para você, você não vai conseguir, você não vai alcançar o teu milagre? E talvez 3 daqueles homens, por isso que é importante. E a palavra do Senhor diz no livro de Isaías que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Eu louvo a Deus porque nós caminhamos em uma casa de paternidade. Nós vivemos uma igreja, irmãos, assim, os que estão chegando agora, eu faço propaganda mesmo porque é a minha casa espiritual. Quem está chegando agora, não se assusta não, que daqui a pouco tu vai ver lá no grupo, alguém está precisando de pagar uma conta, daqui a pouco um dá 10, outro dá 20, outro dá 30, outro dá 40, aí o pastor fala, gente, chega que já passou. É isso, é um pelo outro, é uma família, é uma só visão, um só propósito. Só que nós não podemos ser limitados pelas circunstâncias. Aí aqueles homens, talvez 3 deles, Sandro, eu te dei a missão mais importante, que é a determinação, cara. Talvez a fé, ela se esfriou. A coragem, ela foi no calor do momento, mas na hora que os braços começaram a queimar por causa do peso, também foi embora. A atitude já queria ir para casa, mas a determinação, ela olha para o alto e ela fala assim, cara, essa casa tem telhado, se não dá pelos meios naturais, vamos provocar esse milagre. Aí, vamos supor, mas em nome de Jesus, eu acho que por lá é mais seguro, tá? Vocês vão trazer o paralítico aqui em cima. Igreja, ore em nome de Jesus. Rapaz, o Heitor nunca gostou tanto de vir no culto igual hoje. Eu tinha que ter pego alguém mais pesado, eu peguei leve com eles, pastor. Aí vem cá, virado para a igreja. Assim, isso. O que acontece? Não, sustenta ele. Agora vocês vão ficar aí um pouquinho. Não, isso. Segura ele aí. Segura ele. Sabe por que eu estou fazendo isso, irmãos? Porque eu não sei vocês, mas eu sou muito visual. As coisas que eu visualizo eu não esqueço. Então por que Deus me incomodou de fazer essa aplicação visual? Para você ter um vislumbre de 10% do que aconteceu naquele ambiente. Ei, eles sobem no telhado, eles estão aqui no telhado. Só que o texto diz, não sou eu, é a Bíblia. O texto diz que eles sobem no telhado e eles abrem um buraco no telhado, mas exatamente aonde Jesus estava. Mas como que se consegue isso, Juninho? Você já parou para analisar isso no texto? Quem aqui já subiu num telhado? Eu já subi. Você só consegue uma réia, não. Segura. Aleluia. Eu devia ter colocado o Brandão aqui, velho. Aleluia. Vamos voltar para o céu. Eles sobem no telhado. Como que você identifica alguém que está embaixo e uma multidão falando? Através da voz. Alguém pegou, vou repetir. Através da voz. Aí eles estão em cima do telhado. Peraí, aqui é multidão, sai fora disso. Peraí. Vocês não estão vendo comigo por quê?
voz dele. Ei, a ovelha conhece a voz do seu pastor. A voz dele está aqui, a gente começa. Mas você já pensou para parar, para pensar que quantos que subiram? 4 e o paralítico. Sim ou não? Só que alguém precisou abrir o buraco no telhado. Então, os 3 sustentaram. Vai ser os 3 homens aí. Você está abrindo buraco no telhado aí. Não finge aí que você abriu. Aí, Jesus está ali, ó, no centro, pregando. Volta. Aí vocês vão descendo devagarzinho no chão, com muito carinho, tá? Porque eles não jogaram o menino lá de cima. Isso daqui não é à toa. O braço de vocês estão queimando, não tá? Não tá queimando? Deus manda dizer que esse queimar é de vidas a qual vocês têm pedido para estar aqui. Pega essa chave, mas Deus manda te dizer: o teu esforço não vai ser em vão. Você vai ver aqui, cara. Você vai ver aqui. Eles descem o paralítico. Só que a Bíblia cita o nome deles? Sim ou não? Mas hoje você vai conhecê-los como fé. Fala comigo: fé, coragem, atitude e determinação. Vamos de novo? Fé. De novo. Você nunca mais vai olhar para esse texto da mesma forma, eu te garanto. Aí, eles descem aquela maca. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele não olha para o paralítico, velho. Sabe por quê? A multidão tá tudo louca, olhando, que doideira é essa? Tá descendo um cara na maca, velho. Jesus, ele não olha com o olhar da multidão. Jesus olha lá para cima e fala: cara, que fé que esses 4 têm. E lá embaixo ninguém estava vendo, a multidão não estavam vendo eles, cara. Deixa eu te dizer uma coisa: nós estamos em uma casa de paternidade. Não é sobre estar no altar, não é sobre ser visto, mas é sobre trazer vidas para o reino. Aí a palavra do Senhor diz que Jesus olha para aqueles 4. O texto lhe diz, vamos ler, aleluia, vamos dar seguimento. Verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus não olhou para o paralítico, Jesus olhou para os 4. Vendo a fé que eles tinham, ele diz: filhos, perdoados estão os teus pecados, ou os seus pecados estão perdoados. E aqui eu quero pedir uma salva de palmas para esses 5 irmãos. Pode levantar, filho. Ah, não, então fica, não acabou não. Fica, deixa a maca aí, varão. Volta, descansa mais um pouquinho. Olha, eu já liberando antes do mistério. Calma que, descansa aí, tá? Aleluia. Gravou? Fé, coragem, atitude e determinação. Aí agora, aqueles que poderiam muitas das vezes só ter batido de frente, Juninho, com a dificuldade voltado para casa, José, eles não olharam para a dificuldade, eles viram o meio. Fala comigo assim, uma frase que Deus tem falado muito ao meu coração, e eu queria que você falasse junto comigo. Fala comigo assim: quem quer, faz acontecer. Quem não quer, arruma desculpa. Isso é fato, irmão. Isso é para a vida. Quem quer, faz acontecer. Aqueles homens aí podiam. Ó, tu vai continuar aí, tá? Não deixa.
A Dani está até suando. Ela pensou, hoje eu estou a paisana, mas, cara. Mas o texto diz que eles não olharam para a dificuldade. Eles fizeram meio, Fabinho. Aí, Jesus, enquanto a multidão está toda olhando para o telhado aberto, aí sempre tem um gadareno no meio para falar, cadê o dono? Estragou o telhado. Olha o prejuízo. Jesus está olhando para os quatro. Verso 5, você leu junto comigo. Vendo a fé que eles tinham. Deixa eu te falar comigo assim. Jesus está me vendo. E isso é o suficiente. Quem mais que você quer que te veja, meu irmão? Aqueles quatro, nenhum nome deles é citado. Mas a 2020, é 2025, né? Meu Deus, eu esqueci até o ano. 2025 anos passados, nós estamos contando a história dele. É o que o Juninho falou, é um legado. É o que ele falou no domingo passado. Você não sabe o nome deles, mas você sabe que através deles uma vida foi salva. Mas por que eu não disse curado? Porque Jesus olha a fé deles. Aí sim, Jesus olha a fé deles, vira para o paralítico e fala: perdoados estão os teus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas o que ele queria? O que ele queria? O que ele queria? Aí Jesus vira e fala: perdoados estão os teus pecados. Meu irmão, a multidão, ela não entende o propósito original de Cristo. Porque o propósito original de Jesus nunca foi cura. A cura era a consequência da salvação. O propósito original de Jesus: cura interior, salvação. Aí quando Jesus fala assim: ei, perdoados estão os teus pecados, Jesus está falando: ei, agora eu estou salvando a sua vida. Para com esse negócio dessa teologia maluca de que crente não pode ficar doente, que a enfermidade não pode acontecer na vida do crente. Irmão, isso é mentira, engodo de Satanás. Jesus, ele nunca, a prioridade do reino foi cura, mas salvação. E Deus usou o pastor aqui para confirmar isso quando ele falou a respeito do testemunho do pai dele aqui antes de eu subir a esse altar. Filho, perdoado estão os teus pecados. Talvez, meu irmão, você não tenha alcançado ainda aquilo que você veio buscar, porque você está buscando e priorizando a coisa errada. O que a Bíblia diz? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Alguns dizem e todas as coisas. Mentira. O texto diz e todas estas coisas. Que estas coisas são, do contexto do texto: comida, vestimenta. Deus promete que não te faltaria nada. Quando você prioriza o reino, quando você busca a salvação da tua casa, da tua família, aí as comportas do céu, elas se abrem sobre a tua vida. Mas só que infelizmente nós vivemos uma geração que tem invertido. Jesus, eu quero ser curado. Ei, primeiro seja salvo. Jesus, eu quero que a porta abra. Jesus, eu quero que a vida financeira ela mude. Mas primeiro, meu querido, Jesus quer salvar você e a sua casa. Aí o texto diz: ei, filho, os seus pecados estão perdoados. Aleluia. Aí
Deus manda te fazer uma pergunta: para quem tem sido os seus esforços? Nós vivemos uma geração tão obstinada, Juninho, que nós temos corrido tanto atrás de coisas e coisas. Você já parou para analisar como que o tempo tem se abreviado, isso é cumprimento da palavra do Senhor? Irmãos, nós já estamos chegando no meio do ano. Parece que ontem que nós estávamos aqui na vigília de virada, pastor. E o que você tem feito com o seu tempo? Você tem como aqueles 4 amigos, você tem conduzido pessoas à presença de Jesus? Jesus nos chamou para conduzir vidas à presença dele. Aí quando Jesus fala: olha, perdoados estão os teus pecados. Por isso que eu falo, irmão, não seja multidão, porque a desgraça de gente ruim é tal de multidão, que nada tá bom. Se o pastor prega demais, é que é chato. Se o pastor prega de menos, é que não conhece a palavra. Se o grupo de louvor canta 2 músicas, está sem repertório. Se canta 5, está enfadando. Acende a luz, apaga a luz. Aí deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não seja multidão. A multidão se preocupa com coisas que Jesus não está nem aí para isso. Mas discípulo vê diferente. A visão de discípulo é diferente. Aí no meio da multidão, quem que estava? Os fariseus. Você lembra quem eram os fariseus? E a Bíblia fala claramente que os fariseus, Jesus fala hipócritas, que ficam na porta. E o texto diz, e você leu comigo, que a porta estava embarrotada de gente, que ninguém mais conseguia entrar. E Jesus chama os fariseus de quê? De hipócritas, que ficam na porta, que não entram, não saem, também não deixam ninguém entrar. E muitas das vezes, Franciel, nós temos assumido essa postura. Estamos sendo multidão dentro da casa do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus diz: perdoados estão os seus pecados, aqueles homens, eles olham e falam: mas não pode? Quem é esse homem aí para perdoar pecado? Se não é só Deus que pode perdoar pecado? Aí a palavra do Senhor diz que Jesus olha para eles: eu sou apaixonado por Jesus. E Jesus era um camarada de atitude e determinado. Olha o que diz o verso 10 de Marcos 2. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. Você consegue visualizar isso? Tá todo mundo, Juninho, doido, porque esse cara é maluco. Ele está falando que perdoa pecado, é só Deus que pode. Aí Jesus indaga a eles: o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer a esse paralítico: levanta-te? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade, eu digo: paralítico, levanta, pega a tua maca, e vai com Jesus. Mas não vai para casa não, porque seu pai está aqui ainda. Aleluia. Levanta-te, pega a tua cama e vai para tua casa. Mas por que levanta e pega a tua cama e vai para casa? Porque, meu irmão, eu quero dizer para você, Jesus te põe de pé, Jesus cura a tua paralisia. Mas toda vez que você começar a achar que você é alguma coisa, você vai olhar para o canto da casa e você vai ver aquela maca. E você vai lembrar de onde Jesus te tirou, cara. É desse jeito. Porque às vezes nós temos a facilidade, Brandão, de esquecer aquilo que Jesus fez por nossas vidas. E lembra que você falou comigo no início dessa pregação que Deus não se move por necessidade. E nós vamos repetir novamente. Fala comigo assim: Deus não se move por necessidade.
Agora você vai concluir dizendo: Deus se move por posicionamento. E qual tem sido o teu posicionamento diante do Senhor? Os irmãos sabem que em janeiro, com a bênção da nossa igreja, muitos irmãos aqui nos abençoaram. Nós estivemos lá na ilha de Marajó, e foi uma experiência muito forte que nós vivemos. E quando eu estava estudando esse texto a respeito de que Deus não se move por necessidade, eu acho que eu nunca pisei numa terra de pessoas com tanta necessidade como naquela. José já teve a oportunidade de estar lá e contextualizo o que eu estou dizendo. Eu me lembro que nós entramos em uma casa, em um lugar chamado Matadouro, lá na ilha de Marajó, na cidade de Melgaço. O nome Matadouro porque literalmente é um cemitério a céu aberto. Você anda e você pisa em restos mortais. Cheiro terrível, miséria extrema. E nós entramos em uma casa, Tati, que uma família, um pai, uma mãe e mais 15 pessoas, em um cômodo 3x4, e tudo o que eles tinham era uma rede no meio. E a cesta básica, ela é apenas uma porta de entrada. E quando nós chegamos, nós deixamos algumas cestas para aquela família, e a mãe virou e falou: olha, a minha filha do meio, ela canta, ela adora o Senhor. E veio uma criança de 12 para 13 anos de idade, e todas as vezes que eu olho o meu filho Cauã, eu lembro dessa cena. Ela chegou no meio da gente, um grupo de 5 pessoas, e eu perguntei, falei: filha, o que você quer ser quando você crescer? Irmãos, eu nunca esperava na minha vida ouvir aquilo que eu ouvi naquele lugar. Ela falou com tanta propriedade, José, que ela falou: eu quero ser advogada criminalística. Eu não sei nem falar isso direito, mas ela falou advogada, ela foi incisiva, advogada criminalista, num lugar, irmãos, que muitas pessoas olhariam e falariam: coitada. E nós oramos, eu falei: você vai ser em nome de Jesus. Ah, você canta? Canto. Aí aquela menina abre os lábios dela e ela começa a cantar: te adorar é o que sustenta-me de pé, não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Quem é que já ouviu esse louvor? Eu nunca ouvi aquele louvor mais da mesma forma, porque aquela criança, aquela família, quando chegamos, eles estavam há cerca de quase 30 dias se alimentando apenas de pasta base de açaí, porque era tudo que eles tinham para comer. Aí você vê uma criança esquelética, raquítica, ela olhar para o céu, ela estufar o peito e dizer: ei, Senhor, te adorar é o que sustenta-me de pé. Ei, deixa eu te falar uma coisa, é uma criança sim, mas uma criança que não olhou a dificuldade, que não se move pela necessidade. Eu quero dizer para você, meu irmão, até quando nós vamos continuar olhando para as circunstâncias? Até quando? Aí a palavra do Senhor diz que esses 4 homens, eles poderiam ter se indignado, porque quem estava ali em Cafarnaum eram muitos que eram, digamos, trazendo para a linguagem de hoje da igreja. E se fosse, vamos botar aí, num hospital, aquele paralítico, ele teria ordem de prioridade, mas a multidão impedia ele de chegar. E talvez até aqui alguma multidão tenha impedido de você alcançar o teu milagre, e talvez você não alcançou ainda, porque você tem olhado para baixo. Mas lembra que eu falei que eles olham para o alto? E a Bíblia diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro? Meu socorro vem de Deus, sim ou não? Só que eu tenho uma notícia para te dar. Isso é para a velha aliança. Porque Jesus, ele morreu na cruz, o véu se rasga. Ele manda ficar em Jerusalém, José. E desce o Espírito Santo, e nós começamos o que? É instituído o período da graça. E a Tati já falou aqui o significado de graça. Nós não merecíamos, mas ela nos alcançou.
Ei, meu irmão, olha de onde Deus te tirou, olha onde você está. Até quando nós vamos ficar nos lamuriando pelo que nós não temos? Ei, para de se reclamar pelo que você não tem e comece a agradecer por aquilo que Deus já te deu. Graça, o Espírito desce em Atos 2, todos são cheios do Espírito. Aí, agora eu tenho uma novidade para você. Quando você estiver de frente para uma multidão que queira impedir e limitar o agir do Espírito sobre a tua vida, você não precisa mais olhar para o alto. Você olha para dentro de você, porque tem um Deus que habita dentro de você. Aí a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele habita em nós, meu irmão, e Ele é Deus. Só que nós, às vezes, Brandão, nós limitamos o Espírito Santo e colocamos Ele como a terceira pessoa da Trindade. Sim, mas Ele é Deus. E eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Queria pedir ao louvor que, por favor, subisse. Aleluia. Deus, Ele não se move por necessidade. Deus, Ele se move por posicionamento. E eu quero fazer um desafio a você nessa noite. Você que precisa de um milagre. Você que talvez você tenha se deparado com as multidões, ano após anos. E você até, por um tempo na tua caminhada, você teve fé, você teve coragem, você teve atitude e determinação. Mas as circunstâncias te paralisaram. Eu queria fazer um primeiro convite. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus, ou porventura está afastado da presença do Senhor, eu não gosto muito do termo aceitar Jesus, porque eu não sou ninguém para aceitá-lo, é Ele que me aceita do jeito que eu sou. Você que quer fazer uma aliança com Jesus, ou talvez queira renovar a sua aliança com Ele, eu abro aqui essa primeira pergunta. Se tiver alguém, levante as suas mãos que eu quero te dar um abraço. Onde está você que quer aceitar Jesus nessa noite? Renovar a aliança com o Pai? Se não há, eu abro aqui um segundo convite, e é um ato de fé. Nós temos vivido um tempo precioso nesse altar, irmãos, e tem desse altar aqui, irmãos, eu falo para os irmãos, eu chego em casa e falo, nós temos bebido de balde o que Deus tem feito nesse lugar. Não é o pregador, não é quem está aqui, mas é a unção que emana deste lugar. É a unção que nós carregamos, é a visão que a nossa igreja carrega. E você que está cansado de ser limitado pela multidão, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui diante do altar, que nós vamos estar orando por você. Você que está cansado, ei, você já tentou de inúmeras vezes, de todas as formas possíveis, e a sua fé, a tua coragem, a sua atitude, a sua determinação, ó, foi lá embaixo. Mas eu quero dizer para você que hoje Jesus está olhando para você em cima desse telhado. Ei, ninguém está te vendo, mas Jesus está. Você pensou, ninguém está vendo. Jesus está de olho em você. E agora eu abro um outro convite. Você que tem orado por alguém, e talvez os seus braços, como dos 4 que vieram aqui em cima, se cansaram. E alguém já até disse para você, ó, para, desiste, não adianta mais orar. Não vai acontecer. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, você representando essa pessoa, que você quer que o Espírito Santo faça a obra e venha para a presença do Pai. É um ato de fé. Aleluia.
Deus. E nós vamos declarar algo juntos, toda a igreja e os irmãos que aqui estão na frente também. Você vai falar comigo, nós vamos declarar uma oração juntos. Fala comigo assim: Senhor, ei, pode ser melhor, Senhor, Senhor, firma os meus passos, para que eu tenha atitude e ande com determinação no caminho da fé. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus nessa noite está descendo com uma unção aqui nesse lugar. Para Deus, intercessores, os líderes, ministre sobre essas vidas nesse momento. Aleluia. Shekalaраbandarabas. Essa pessoa que falaram para você assim, não adianta, o coração está endurecido, não vai vir. Ei, Jesus está dizendo essa noite: eu sou especialista em quebrantar corações. Comece a colocar diante do altar tudo aquilo que tem te limitado no mundo espiritual. Tudo aquilo que tem te paralisado.